Então, queridos e amigos que estão ouvindo esse vídeo, é com muita alegria no nosso coração que nós vamos iniciar a leitura de mais um capítulo da Bíblia, que é da versão viva, né? Bíblia Viva. Você pode digitar assim no Google, Bíblia, espaço, viva, espaço e meio. É uma Bíblia versão atualizada, né? Uma versão mais fácil da gente entender ela. E que o poder de Deus, a glória de Deus esteja com você enquanto você está lendo essa palavra, não só quando você lê. Que Deus ele revele a você as grandes maravilhas, que Deus revele a você as grandes bênçãos que estão na sua palavra. Que haja um desejo ardente em seu coração, de a cada dia mais, se aproximar de Deus e da sua palavra. Então vamos em Marcos 4, diz assim: mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou-se na praia ao redor de Jesus, quando ele estava ensinando, de tal maneira que ele entrou num barco, sentou-se ali e falava dali. Seu método costumeiro de ensinar era contar história ao povo. Uma delas era esta: ouçam, um lavrador resolveu semear um pouco de grão, enquanto ele espalhava pelo campo. Uma parte da semente caiu num caminho, as aves vieram, apanharam do chão duro e comeram. Uma parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. Cresceu muito depressa, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque as raízes não tinham alimentação. Outras sementes caíram entre os espinhos, e cresceram depressa e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziam nenhum grão. Mas algumas das sementes caíram em terra boa e deram 30 vezes o que havia plantado. Algumas delas 60, os 100 vezes tanto. Vocês têm ouvido, os ouçam. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhe perguntaram: o que significa aquela história que contaste? E ele respondeu: a vocês é permitido saber a respeito do reino de Deus algumas verdades que estão fora do reino. Repetindo aqui: a vocês é permitido saber a respeito do reino de Deus algumas verdades que os que estão fora do reino não podem entender. Como diz o profeta Isaías: embora eles vejam e ouçam, não entenderão, nem se voltarão para Deus, nem serão perdoados pelos seus pecados. Mas se vocês não podem entender essa ilustração simples, que farão com todas as outras que ainda vou contar? O lavrador sobre o qual falei é qualquer um que leva a mensagem de Deus aos outros, tentando plantar a boa semente na vida deles. O caminho duro onde um pouco da semente caiu representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente procurar fazer com que eles esqueçam tudo. A terra pedrosa representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria, mas tal como plantas tenras num solo assim, as raízes deles não vão muito fundo, e embora a princípio andem bem, logo que começa a perseguição, eles murcham. A terra espinhosa representa o coração das pessoas que ouvem as boas palavras e as recebem. Porém, bem depressa chegam as atrações deste mundo, as delícias das riquezas, a busca pelo êxito, a sedução das coisas boas, e sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não dão fruto nenhum. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente aceitam a mensagem divina e dão uma colheita abundante para Deus, 30, 60 ou até 100 vezes tanto quanto foi plantado no coração deles. Então Jesus lhe perguntou: quando alguém acende uma lâmpada, põe uma caixa em cima dela para esconder a luz? Claro que não. Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lâmpada coloca-se em um pedestal para brilhar e ser útil. Tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvidos, aproveitem para ouvir, mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Quanto mais vocês fizerem isto, mais entenderão o que eu lhes digo.
Aquele que tem receberá, daquele que não tem será tirado o pouco que tiver. Esta e outras histórias para ilustrar com que o reino de Deus se parece. Um lavrador semeou o seu campo e foi embora enquanto os dias se passavam, as sementes cresceram sem a ajuda dele, pois a terra fez as sementes crescerem. Primeiro uma folha abriu o caminho, depois as espigas de trigo e finalmente o grão amadureceu nas espigas. Então o lavrador veio imediatamente com a foice e colheu. Jesus perguntou: como é que eu posso descrever o reino de Deus? Que história usarei como ilustração? É como uma semente de mostarda. Embora que seja uma das sementes mais pequeninas, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas, com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Ele usava muitas ilustrações, assim, para ensinar o povo conforme estavam em condições de entender. Aliás, ao público, ele só ensinava por meio de ilustrações, mas depois quando estava sozinho aos seus discípulos, ele lhes explicava o que queria dizer. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do lago? Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Mas logo se levantou uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, até que ele ficou quase cheio d'água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Cheios de inquietações, eles os acordaram, bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor nem se importa. Então ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se. O vento parou e houve grande calma. Ele perguntou-lhes: por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm confiança nenhuma em mim? Eles ficaram cheios do espanto e disseram uns aos outros: quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que a mão do Altíssimo, que a mão forte do Senhor esteja em seu favor. Dia e noite Deus possa atuar em seu favor. E quanto mais você se render a Ele, e quanto mais você se dedicar aos seus caminhos, que mais e mais a bênção de Deus chegue até você. Se você gostou desse vídeo, dê um joiazinho aí. Se você está assistindo o nosso canal, inscreva no nosso canal. Se você está assistindo, dá um joiazinho, inscreva no nosso canal. Tem abaixo aí do YouTube um lugar para você compartilhar. Espalhe essa mensagem do reino para a glória única do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.